Muito bem, pessoal, seguindo aqui o nosso estudo a respeito de substantivos, lembrando que se você precisa desse conhecimento de português, de morfologia, morfossintaxe, você está no lugar certo. Então segue o nosso perfil, se inscreve, tá bom? E vamos aqui avançando no nosso conteúdo. Eu estou trabalhando com vocês agora e existem alguns tipos de substantivos. Falei para vocês, né? Esses 9 substantivos que vocês podem ver aqui embaixo, né? Então vamos começar pelo substantivo comum. É um tipo de substantivo. São 9. Vamos começar pelo comum. Ó. O substantivo comum é aquele que designa uma espécie inteira. Não identifica um indivíduo específico. Então não vai identificar um ser específico. Ele é genérico, tá? Então é no sentido geral, mas genérico. Por exemplo, a palavra aqui, ó, cidade. Quantas cidades existem no Brasil? São mais de 5.000 cidades no Brasil. Então, cidade é um nome genérico, é um nome comum, é um substantivo comum, tá? Cachorro, existe o poodle, existe o pitbull, existe o pastor alemão, vários tipos de cachorro. Então, o cachorro é o nome de uma espécie, é o nome de um ser no sentido genérico, tá bom? Então, é um substantivo comum. Livro, qualquer livro, é genérico? Então, é um substantivo comum. Professor, existem vários professores. Tem o de matemática, tem o de biologia, de química, de história, de português. Agora, professor no sentido genérico é um substantivo comum. Computador, tem da Lenovo, tem a. Agora, lembrar que como é que fala? As empresas de computadores, né? Tem, não sei, acho que da Intel, não sei, tem vários tipos de computadores, pessoal. Agora, computador no tipo geral, genérico, então é um substantivo comum. Igreja, né? Então tem igreja evangélica, igreja católica, igreja mórmon, vários tipos de igreja. Igreja no sentido genérico é um substantivo comum. Guardou isso? Você não vai esquecer. Então, não é difícil. Sentido genérico nomeou. No sentido genérico, é um substantivo comum. Observe, aqui, né? Comprei um livro. Nós não sabemos qual é o livro. É um livro no sentido genérico. Então, livro é um substantivo comum, tá? Como eu já expliquei para vocês anteriormente. Outros exemplos: médico, tem cardiologista, tem médico pediatra, tem vários tipos, mas médico, então, no sentido genérico, é um substantivo comum. Aluno, rio, país, árvore, isso é um substantivo comum, tá? Dica: sempre escrevemos com letra minúscula, exceto quando você vai iniciar uma frase. Então, se eu vou iniciar uma frase lá, falando o menino saiu de casa, menino é o substantivo, eu não posso escrever o menino saiu de casa colocando a palavra menino no masculino, a não ser que fosse, em vez de eu começar com um artigo, eu botasse assim, menino, vai estudar. Aí eu estou dando, né, uma ordem para o menino: menino, vai estudar. Essa oração começa com menino, então aí menino seria escrito com a letra maiúscula. Mas observe, sempre escrevemos com letra minúscula, exceto quando inicia uma frase, tá? Então esse é o substantivo comum. Guarde isso. Substantivo comum é no sentido genérico, nomeia no sentido genérico. Vamos para o próprio, que é diferente do comum. Vamos ver a diferença? Individualiza um ser. Lá era genérico, aqui não, aqui é individual. Nomeia especificamente alguém ou alguma coisa, é específico. Guarde essa palavra. O próprio, ele tem uma especificação, individualiza um ser. Exemplo, João. Quantos meninos existem chamados, ou homens chamados João? João é o nome de uma pessoa específica. Maria é o nome de uma pessoa específica. Pedro é o nome de um ser específico. Né? Nem todo mundo se chama Pedro, nem todo mundo se chama Maria, nem todo mundo se chama João. Então, o João, Maria, Pedro são exemplos de substantivos próprios, tá? Não se esqueça. Aí nós temos aqui, ó, locais. Você tem Brasil. Todo país se chama Brasil? Não, somente um país se chama Brasil. É um ser específico, né? Então, ou uma coisa específica, né? É uma nação, no caso, né? São Paulo aqui, ó.
toda cidade se chama São Paulo? Todo estado se chama São Paulo? Não, é específico. Amazonas é específico. Você tem é, o estado do Amazonas, né? Então, o estado, quantos estados tem com esse nome? Somente um. Então, é específico. Instituições, Senado Federal. Toda instituição é um Senado Federal? Não, mas você tem um Senado Federal, né? Onde estão ali os senadores, no caso do Brasil, né? Supremo Tribunal Federal é uma instituição específica, então é próprio aqui esses dois. Empresas, tem várias empresas. Se eu falo empresa no sentido genérico, empresas é um substantivo comum. Mas se eu falo Petrobras, é uma empresa específica. Então é um substantivo próprio. Microsoft, uma empresa específica, substantivo próprio. Ok? E agora você sabe, sem nenhuma sombra de dúvidas, o que é um comum e o que é um substantivo próprio. Observe, João chegou cedo. Qualquer pessoa se chama João? Não. Então não é qualquer pessoa. É um indivíduo específico, tá? Bom, pessoal, só para mostrar para vocês, ó. Cuidado, cachorro é um substantivo comum. Pode ser um poodle, pode ser um labrador, pode ser um rottweiler. Agora, o nome do cachorro, se o cachorro se chamar Rex, por exemplo, né, aí já vai ser um substantivo próprio, mostrando a diferença entre comum, aquilo que é genérico, e próprio, aquilo que é específico. Outro exemplo, cidade é um substantivo comum. Né? Tem várias cidades, no Brasil são mais de 5.000, é genérico, é comum. Né? Agora, Rio de Janeiro, quantas cidades se chamam Rio de Janeiro? Né? Então, é específico, então um substantivo próprio. Então, a diferença entre comum e próprio, né? Aqui você tem país, é um substantivo comum, cidade é um substantivo comum, rio, comum, é um substantivo comum, menina é um substantivo comum, cachorro é um substantivo comum. Agora, se eu especificar, aí já é próprio. Por exemplo, Brasil, nem todo país se chama Brasil, então é específico, é próprio. Recife, Amazonas, Ana, Bob, né? Seria o nome do cachorro. Então, essa é a diferença entre o comum e o próprio. Tá bom, meus queridos? Já vou pausar aqui o vídeo e a gente já segue fazendo mais conteúdo para vocês. Então, deixa o like, deixa o joinha, curte o coraçãozinho, segue no perfil, se inscreva no canal e vamos que vamos para você arrebentar na sua prova.